E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Vamos falar do brasileiro e sua falta de raiz. A questão, já para vocês começarem a refletir sobre a tragédia do museu. Se os governos não se importam com você, o que te leva a crer que ele vai se importar com o museu? Simples assim. Para pensar. Agora vamos pegar aqui a tragédia. O que essa tragédia simboliza? Essa tragédia irreparável simboliza simplesmente a decadência do Brasil. Ela é símbolo, ela tornou claro, tornou evidente a decadência do país. Óbvio. Agora, vamos analisar uma coisa aqui. O que o Brasil de fato valoriza? O que realmente é impulsionado no país? O país hoje, se você for analisar, ele é sufocado por uma imbecilidade financiada. Você não precisa nem se esforçar para ver besteira. A besteira já lhe é entregue o tempo todo para que você possa permanecer imbecil e ser facilmente escravizado. Enquanto o conhecimento ele é inclusive sabotado. Pensem sobre isso. Analisem. Por que antigamente as pessoas eram mais cultas e hoje elas são mais imbecis? Para e pensa. Com toda essa tecnologia disponível, não era para as pessoas serem mais sábias? E por que o oposto está ocorrendo? Simplesmente porque se escraviza um povo imbecil com facilidade. Parem e pensem sobre isso. Porque um povo imbecilizado, ele é facilmente manipulado. E uma pessoa esclarecida, não. Simples assim. A humanidade, vamos falar um pouco sobre a humanidade. A humanidade, ela conhece bem sua origem? Como é que é o conhecimento do ser humano com relação à sua origem? Com relação a todo o conhecimento gerado pela humanidade durante toda essa existência? O ser humano conhece pouco. E é muito importante que se mantenha o conhecimento para se construir um futuro sábio. Agora vamos olhar aqui uma questão do comportamento. Eu sempre participo de muitas discussões, né? Eu gosto muito de debater e ouvir o que as pessoas estão falando. E eu noto que existe um tipo de brasileiro que ele fica sempre maldizendo as tradições. E aí você vira para esse brasileiro, você conhece as tradições e a cultura do Brasil, você conhece os autores do Brasil, você conhece o desenvolvimento científico do Brasil, você não tem noção de como o Brasil é rico e como o Brasil exporta inteligência, né? Mas essa pessoa, talvez ela pense que a cultura do Brasil é o que aparece na mídia mainstream. E aí você vê essa questão das pessoas sempre maldizendo, né, a questão da cultura do Brasil, as raízes do Brasil. E você vira para essa pessoa e aí você nota que ela tem também um outro hábito terrível. Ela começa a falar da cultura, da política e da ciência de outras nações. É que eu falo, a pessoa não conhece a própria e quer falar de outras nações. Mas já pegando nesse ponto, nesse eixo de falar de outras nações, vamos analisar um negócio aqui. Isso aqui é um pequeno exercício de casa para vocês. Quem possui mais sucesso? Respondam para mim. Quem destrói suas próprias tradições ou quem as preserva? Aquele que abraça a modernidade efêmera ou que preserva suas tradições? Ou que preserva sua cultura? Ou que preserva seu conhecimento? Vocês podem olhar aí desses vários países que compõem o mundo. Observe quais são os que prosperam e quais são os que têm essa situação de ter museu em chamas. Quem preserva ou quem abraça a efemeridade? Fica aí para refletir, fica para pensar. E aí nesse momento eleitoral, né, eleitoreiro, cabe vocês parar e pensar o que está acontecendo com o Brasil. E volto a reiterar, votação e eleições só em cédula de papel e urna de lona. Pelo amor de Deus, comecem a prestar atenção no que está acontecendo. Eu já falei que eu sou contra as eleições e mantenho minha posição, especialmente diante dos fatos. Então, sem mais para o momento, não esquece de curtir e compartilhar. Que o Deus de Abraão os abençoe.